Vamos falar um pouco do Rodrigão, jogador de futebol. Como foi essa tua experiência? Não fui... Meio campo. Eu era metido a 10, mas ficou muito diferente. Ficou entre os artilheiros do Gauchão em 95. Uhum. Fez tua graça, hein, Rodrigão? Cara, assim, era difícil. Porque imagina, eu com esse tamanho, jogando lá no Rio Grande do Sul. Eu me formei no Grêmio, né? Eu tenho muito orgulho disso, porque é isso que os nossos filhos estão passando hoje, né? Que é categoria de base, expectativa, sonho. Nós vivemos. E eu vivi dentro do Grêmio, de 10 até os meus 22 anos. Era um outro momento, enfim. E realmente, quando eu tive as minhas oportunidades na equipe principal do Grêmio, eu não fui bem por uma série de motivos. Mas eu acho até na questão mental, muita ansiedade de tudo. E na época, né, Diego, era o seguinte, você tinha 1, 2 partidas no máximo, né? Era a lei do passe, enfim. E aí, cara, não consegui jogar no clube que eu me criei como eu gostaria. E um belo dia, me comunicaram que eu tinha sido vendido para o Mojimirim. E eu não vou contar esse episódio, porque ela talvez sirva para outros atletas formados em grandes clubes. Boa. E eu, no Grêmio, fui vendido para o Mojimirim. Poxa, mas o Mojimirim... E não era assim, eu não tinha opção. Me venderam, lá eu tinha que estar. E fui, isso falando em 1992. E achei, poxa, a formação do Grêmio, vou chegar no Mojimirim, em tese, sou eu mais 10. Só que eu esqueci, né, ou pelo menos cometi um ato falho, de que chegariam outros bons jogadores dos mais diversos, né, locais do país. E 2 deles que chegaram acabavam jogando na minha posição. Mas eu achei que eu não precisava, além do pouco esforço, achei que... E 2 deles, um era o Rivaldo e o outro era o Valber. Fiquei praticamente mais 2 anos sem jogar e tendo que aplaudir os caras. Jogando o fino da bola. Com toda a razão, foi dali que eles, claro, apareceram para o mundo, principalmente o Rivaldo, né? Enfim, e eu tô contando isso porque muitas vezes a gente já viveu isso. De um menino, de um jovem, ser formado num grande clube e achar que apenas isso o credencia para a profissão ou daqui a pouco que ele tem que fazer um estágio em outro clube, ser emprestado ou até mesmo negociado e que o fato dele no Santos, no Grêmio, no Inter, enfim, que isso já o credencia e estão redondamente enganados. Se você não tiver o mesmo nível de competitividade com os teus companheiros e colocar aquilo ali como se fosse a coisa mais importante da tua vida, as coisas vão acontecer ao natural, esquece, você vai perder espaço. E já vi muitos meninos com muito talento depois, já como diretor, e que muitas das vezes você empresta para um clube e ele não consegue reproduzir o que se espera, e aí perde espaço aqui, aí vai para outro, vai para daqui a pouco, enfim, não confirma. E acho que muito por conta disso, porque criou-se num ambiente melhor, de um clube com condições, enfim... não teve as devidas oportunidades, ou não confirmou nesse grande clube, e vai ter que buscar espaço em outro. E aí, dali, acaba sucumbindo. Então, eu costumo sempre contar esse episódio. Faz muito sentido. Porque depois, nesse período, eu tive que dar muitos passos atrás. Muitos. Eu talvez tenha perdido 4 a 5 anos, perdido que eu falo porque eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul, jogar numa equipe do interior, ser um dos artilheiros, para depois voltar para um Sport Recife, um Juventude... Enfim, e muito por conta disso. Eu deveria, talvez, voltando muitos e muitos anos atrás, ter encarado aquele desafio lá como o meu último. E não como, vamos lá, eu ainda com aquela certa decepção com o Grêmio, mágoa de não, eles estavam certos, eu não fui bem. Mas era um garoto, né, Diego? Então... consciência, passa um pouco pela consciência, pela humildade também, às vezes. Também. Né? Você vem de um time grande. Acha que... E aí só que vem o... E tem um mundo, tem uma vida pela frente ainda, é novo, né, cara? Tipo, vou aproveitar essa oportunidade, tem muita coisa pra acontecer. E eu conto que a diferença é que pro Rivaldo, o Mojimirim na época era grande chance. E eu já fui meio desgostoso porque o Grêmio não me aproveitou. E para ele não, e ele se tornou quem se tornou, pela qualidade, por tudo.